Ó, a gente tem aí, né? A gente tá trazendo o clima do São Paulo. Torcedor botando faixa, Cicinho botando faixa, falando que é campeão. Do outro lado, é só tragédia por enquanto. Marcos Braz chegou vaiado e a frase que foi mais gritada é: vaza, Marcos Braz. Mete o pé, Marcos Braz. Rodolfo Landim foi vaiado, foi xingado. Sampaoli foi vaiado, foi xingado. E merecem. É bom deixar claro. Pra mim esse negocinho, não pode vaiar, não pode cobrar um dia da final. Não fizeram isso o ano inteiro. Só foi vergonha desse time do Flamengo até esse momento. Teve Al Hilal, teve Independente Del Valle, teve Olímpia, teve de 4 pro Fluminense. Não vai me dizer, perdeu porque a torcida vaiou. Merecem. Merecem. Inclusive o Marcos Braz deixou tudo muito mal explicado sobre a confusão dele com o torcedor. Teve até esquecimento. Esqueci o que aconteceu. Eu vou chamar o Mauro César Pereira, direto lá do Morumbi, para falar com a gente. O Mauro que já tá lá no Morumbi, para falar dessa situação do Flamengo, Mauro. Porque realmente é até constrangedor. Um time que chega para uma final vaiado, que chega para uma final cobrado. E tudo bem, eu sei que tem torcedor que não é a favor de cobrar nesse momento, mas o torcedor já está muito engasgado. E Landim, Sampaoli e o Marcos Braz foram muito vaiados nessa chegada. Lembrando, né, quando eu tenho que criticar, eu critico. O Gabigol foi o único que foi na torcida, que estava lá na grade no hotel, e tirou foto, assinou pelo menos isso. Jogador que está começando a mostrar identificação com o torcedor e não botando fonezinho, capuzinho, sem nem olhar para a cara do torcedor. Boa tarde, Mauro César Pereira. O que falar desse Flamengo que chega em crise para uma final e provavelmente com Everton Ribeiro, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio-campo, Mauro? Fala, Thiago, tudo bem? Eu acho que o mais importante nesse momento não é o Marcos Braz. Para mim o Marcos Braz é um problema do Marcos Braz, não é do Flamengo. Nem sei porque aquela coletiva foi no centro de treinamento do clube. Se ele saiu na mão com um torcedor, sei lá com quem, no shopping center, é problema dele, com a polícia, com o cara que se estapeou com ele, com a loja, sei lá com quem. Não é problema do Flamengo. O motivo foi o Flamengo, sim, mas o problema não é do clube, ele que tem que resolver. Acho foi um erro levar isso para dentro do CT. Ele que desse essa entrevista em outro lugar, que nem o torcedor deu entrevista no dia seguinte. Para mim ali todo mundo tá errado. Já falei isso outras vezes, o dirigente, porque se engalfinhou com o torcedor, e o torcedor não tem nada que ir pra porta de loja encher o saco de ninguém. Ninguém tem o direito de importunar os personagens do futebol fora do ambiente de trabalho. Protesto é aqui no estádio, é na porta do CT de forma civilizada e ponto. O Landim ser vaiado não vai afetar o comportamento do time. Nossa, vou jogar mal porque o Landim foi vaiado. O jogador tá pouco se lixando pra isso. Nossa, vou jogar mal porque o Sampaoli foi vaiado. Os jogadores vaiariam também o Sampaoli se fosse possível, porque não gostam nada dele. A maioria dos jogadores, ou boa parte do elenco, não curte o técnico. A grande questão do Flamengo hoje é a mobilização para o jogo, né? Aí a grande pergunta que fica. Duas perguntas. Uma, a escalação. Depois dos erros cometidos no Rio de Janeiro, quando escalou o time de forma totalmente errada, vejamos se hoje ele vai escalar um time mais adequado. Para mim, o time mais adequado não seria nem Everton Ribeiro, seria, já que começa o Arrascaeta, seria um outro volante ao lado do Pulga. Talvez até o Thiago Maia, embora a fase não seja boa, jogador rápido, jogador de mais forte marcação no meio campo, para ganhar a disputa naquele setor e tentar com isso cadenciar o jogo. O Flamengo não tem que acelerar o jogo, ainda mais nesse calor. Tem que fazer um gol, tem tempo para fazer um gol, tem 90 minutos para fazer pelo menos um gol. Então não tem motivo nenhum para entrar no desespero. Quem deve começar pressionando, como costuma fazer quando joga em casa, é o São Paulo, né? A não ser que o São Paulo adote uma estratégia diferente também, por conta até da temperatura que atrapalha certas propostas de jogo. Então acho que a grande questão do Flamengo é como o time vai se comportar. Hoje eu conversei com pessoas do clube, né, que trabalham ali, próximo aos jogadores, no departamento de futebol, que transitam por ali, e o que me disseram foi que a mobilização para esse jogo é diferente da semana passada. Sem ter um time mais envolvido, o time mais, digamos, na pegada de uma final, que não houve na semana passada, em hipótese alguma, né? A gente não viu isso no time do Flamengo, independentemente até dos erros cometidos pelo Sampaoli na sua escalação. Se de fato o time tivesse comportamento, vai dar jogo. Agora, se jogar no modo banana, aí o São Paulo vence, confirma seu favoritismo e confirma o título. Agora, se o Flamengo competir, se o Flamengo entrar mais ou
ou menos no ritmo do jogo contra o Botafogo, antes da parada da data FIFA, tem plenas condições de chegar aqui e ganhar do São Paulo, como ganhou recentemente 2-0, 4-0, 3-1. Os últimos jogos aqui o Flamengo venceu. E venceu por 2 gols de diferença. Então não seria nenhuma grande novidade. A novidade é o Flamengo voltar a competir. Vejamos se vai conseguir. Acho também tanto quanto arriscado o Arrascaeta começar jogando pela longa inatividade, com esse calorão. Talvez fosse melhor começar com o Everton Ribeiro, guardar o Uruguai para o segundo tempo. Mas o São Paulo deve saber bem qual a condição dele. Se ele tiver realmente condições de jogar 1 hora e meia de jogo, 1 hora e meia seria o jogo inteiro, mas digamos até uns 20, 25 do segundo tempo, pode ser importante contar com ele desde a saída. Vamos ver como é que vai ser também o comportamento do Arrascaeta na partida. E se a dupla de ataque vai ser o Bruno Henrique com o Gabigol ou o Bruno Henrique com o Pedro, que parece ser o mais provável, e eu acho também que é o mais indicado agora. A fase do Gabigol é muito ruim. Curiosamente, ontem o Gabigol foi lá cumprimentar a torcida, né? Quer dizer, tá em baixa, fez aquela pataquada de mandar beijinho pro Dorival depois da derrota, lá na sala de imprensa onde o Dorival concediu uma entrevista coletiva, totalmente inadequado. Ontem, coincidência ou não, ontem ele foi mais solícito junto dos torcedores, né? Tamo de olho. Ô, Vamp, Arrascaeta tem que ser titular, Flávio Prado, Bruno Prado. É o jogo pro torcedor saber, tem que ir no sacrifício. Hoje é o último jogo, mas o Mauro guardaria pro segundo tempo. Lá tem, né, os fisiologistas, né, departamento médico, né, assim, ó, tá dodói e vai entre campos sem condições. Os caras fazem uma avaliação, um teste físico nele e tudo. E se ele passar, os caras vão botar. Não, eu sei, mas foi falado que ele iria no sacrifício. Foi falado. Não, lógico, o cara tava lesionado. Mas a clínica falou, o atleta ainda sempre com dores, tudo. Não foi uma lesão fácil, né? Uma lesão que te engana muito também. Às vezes você acha que tá legal e não tá. Mas tem um departamento competente lá, o departamento médico. Se tiver, e eu for treinador, vai pra arena com os Leões. Não botaria também no segundo tempo, como disse não, o Paulo, botaria logo, de titular. boto logo. Eu iria, se ele tiver condição, eu iria com ele ou Everton Ribeiro. Eu não iria com os dois juntos, não. Eu ia com Pulgar, Thiago Maia, Gerson e um dos dois. Aí depende de como tá o Arrascaeta. E eu iria com Gabigol e não Pedro. Eu jogaria com Gabigol. Eu iria com Gabigol e Bruno Henrique. Também. Dois caras mais móveis. O Gabigol não tá bem, mas o Pedro também não. E entre os dois, eu iria com o Gabigol. O Pedro também não tá bem. É bom deixar isso claro, a gente tá vendo aí o ônibus do São Paulo a caminho do Morumbi, tava vendo também o ônibus do Flamengo, a gente tá em todos os lugares, tamo no Morumbi com a torcida do Flamengo, no Morumbi com a torcida do São Paulo, tamo em tudo que é lugar. Flávio Prado, já também chamando o Mauro já. Arrascaeta, o Mauro não é a favor de começar jogando, botaria o Everton Ribeiro e depois o Arrascaeta no segundo tempo. Bruno também, o Vamp é a favor, eu tô com o Vamp. Eu acho também, é o último jogo que o Flamengo pode ganhar alguma coisa no ano. O Flamengo fez o favor até de entregar no Brasileirão. O Flamengo tá fora do G6 no Brasileirão. É o dia. Se não for pra ele jogar hoje, não joga mais então na temporada. Mas entendo a situação que o Mauro disse de muito calor, fora de forma, mas é um jogador que num passe, achando o Arrascaeta, achando o Bruno Henrique, achando o Pedro, pode fazer um gol ali no começo do jogo que volte o Flamengo a estaca 0. Pra mim, Arrascaeta em condição joga. Sempre. Titular. Não tem nenhum jogador no campo com o nível do Arrascaeta. Tô juntando os dois times. Então, Lucas Moura, você não coloca? Não, acho que o Arrascaeta é outro tipo de jogador, né? Sim. O Lucas é mais atacante e tal. Criativo, jogador que pensa, não tem igual o Arrascaeta. Eu também iria mais de Gabigol do que de Pedro. Acho o Gabigol mais decisivo. Começaria, e acho que a decisão de hoje vai passar muito pelo Gabigol. Se ele entrar no jogo, eu acho que ele é um jogador que, para esse tipo de jogo, é fundamental. Eu iria de Gabigol. Mas não os três. Ou Gabigol ou Pedro. Eu iria de Gabigol.